Distribuidoras e postos de combustíveis aumentam a margem de lucro em até 103%. A ANP diz que preços sobem, mesmo com menos custos. Vamos lá. Força-tarefa da ANP investiga distribuidoras e postos de combustíveis por aumento de até 103% na margem de lucro. O salto mais expressivo ocorre no diesel S500, enquanto a gasolina teve alta de quase 30% nas margens desde janeiro. O governo Lula acusa o setor de práticas abusivas para anular o pacote de desoneração de impostos que reduziu o preço na bomba em 0,64 centavos. A distribuidora Vibra foi autuada após elevar o diesel em R$ 1,06, enquanto seu custo subiu apenas em 0,03 centavos. O setor nega oportunismo e culpa a alta dos fretes e a dependência de importações caras devido à guerra no Irã. Estabelecimentos que confirmarem preços sem lastro técnico podem enfrentar multas de até R$ 500 milhões. Essa Vibra, essa empresa, é a BR privatizada. Havia antes, a Petrobras tinha distribuição de combustíveis nos postos, que era a BR distribuidora. No governo Bolsonaro, isso foi... Na verdade, o Bolsonaro ele só seguia o Paulo Guedes. O Paulo Guedes dizia que era bom, ele fazia. Aí o Paulo Guedes foi e vendeu a BR. Porque a BR era aquela história da Petrobras, do poço ao posto, o melhor para você. E ela fazia concorrência com a Shell, com a Ipiranga, com os outros todos distribuidores. E as outras distribuidoras olhavam para o preço da BR. Então, se a BR cobrava R$1, essa aqui não podia cobrar R$1,50, R$1,20. Tinha que ficar ali, R$1,02, R$1,03. Com a saída da BR e ficando privatizada a Vibra, elas ficaram todas livres. Então, olha, 103% de aumento, quer dizer, de lucro de até 103%. E um diesel que subiu 0,03% na tabela, eles aumentaram 1%, mostrando a inutilidade para o brasileiro dessa privatização, que foi deletéria para nós consumidores. Franci. Olha, Amadeu, é importante que todo gestor público ele analise bem antes de formalizar, de autorizar uma privatização. Eu sou totalmente a favor de parcerias público-privadas, de privatizações em determinadas áreas e setores, mas nessa em específico, estava bem claro que seria um prejuízo para a população brasileira, o que se confirma agora, porque não há mais aquela baliza para o mercado de combustíveis. Não há mais a BR, que dá ali um freio nesse lucro exorbitante de distribuidoras, de postos de combustíveis. Então, essa fiscalização tem que ser, sim, ampliada. Os responsáveis por esses lucros exorbitantes precisam ser punidos e aprender. O próprio secretário nacional de Segurança Pública, o Chico Lucas, chegou a apontar que eles podem ser banidos do mercado de combustíveis no nosso país. Que a população Amadeu, é cansada apenas de promessas. É preciso passar para a prática e punir os responsáveis por esse caos que o brasileiro está vivenciando com um valor exorbitante sem uma justificativa plausível. Denis. Amadeu, tem esse problema relacionado à questão da privatização de muitas dessas empresas, como você bem colocou, e ainda tem uma questão de que eles têm utilizado como discurso a história da paridade dos preços internacionais, de que isso tem dificultado o Brasil de ter acesso a esse combustível para poder fornecer ao mercado nacional. Então, aquela questão que foi feita, modificação, e você bem falou com relação à questão da falta, né, de análise por parte de governos, né, de que teve um erro no governo Bolsonaro por parte do Paulo Guedes, e um outro erro que foi adotado pelo governo Lula, que foi essa questão da paridade. Mas a paridade, a paridade, as distribuidoras agora têm um discurso de dizer que tem dificuldade de Mas quem derrubou a paridade não foi o Bolsonaro, foi o Temer. E quem derrubou a paridade foi o Temer, e ali começou a escalada dos preços. Porque o Brasil, ele produz diesel, ele não pode pagar
ficar pagando em dólar se a produção é em real. A Petrobras produz em real, ela tem que ser remunerada em real e não em dólar. E o que o Temer fez isso, era o Meirelles, foi também um erro gravíssimo, mantido pelo Meirelles, pelo Guedes. E fez subir diesel, gasolina, combustível, tudo. Inclusive, dessa medida aí do Haddad, ele isentou esse diesel importado para que não haja essa desculpa das distribuidoras. Houve a isenção dessa taxa de importação, mas nem assim eles reduzem preço, infelizmente. Fecha, Eliezer. E o governo sofre o desgaste político, o governo que tem tentado, colocado aí as isenções que pode colocar, impostos federais já subtraídos do valor final do combustível, ainda assim os empresários, os que agem de má fé, estão simplesmente transformando essas isenções em aumento da margem de lucro, não estão reduzindo o custo para o consumidor final. E o consumidor final muitas vezes não entende, acha que o governo está inoperante, que não age diante da circunstância, mas enfim, tem alguns aí realmente aproveitando para lucrar diante dessa situação. E veja que a visão que eu tenho, o meu olhar, não é para o governo. O governo está sendo responsabilizado se aumentou, se diminuiu, o azar do governo. O meu olhar é para o consumidor. Pô, você chega na bomba do diesel, você está pagando um absurdo sem ter subido o preço. A gasolina, você está pagando um absurdo e a gasolina não aumentou para os revendedores. E aí os caras estão enchendo o bolso de dinheiro em cima da gente, que é consumidor, caramba. Peraí, pô. Bom, mas vamos lá. Vamos com a Socorro? Já está com a gente? É ali? Socorro, um luxo. Olha ela aí, ó. Socorro Sampaio. Um luxo. Viena, Áustria, embaixadora, Meu Norte Europa. Boa tarde, tudo bem? Olá, chanceler, boa tarde, tudo bem? Olá, Brasil, boa tarde a todos. Agora tudo é culpa dessa guerra aí, doutora Socorro. Tudo é culpa dessa guerra, é um absurdo, eu estava ouvindo o que você disse aí, é realmente um absurdo. Deveria ser caso de cadeia, de polícia, não, Amadeu? Deveria, mas a gente tem aqui... Deveria. A gente tem dificuldade de fazer